ou melhor, Deus criou. Agora, você está começando a fazer? Você não tem noção da mudança que até agora tem. Numa situação como a de ontem, você estaria na cama de depressão, teria gritado, fez um volta, teria ligado. Você falou, em segundo acabou. Não sei, mas está mexendo. Já mudou. Não pense que vai mudar da água para o todas as verdades materiais sobre família, toda a lei e obrigação que um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um tio assume, são contrárias ao ensinamento de Jesus. Já que você quer que fale da vida, são completamente contrárias. Jesus diz, eu não vim trazer a paz, vim trazer paz. Então essa paz, essa santidade, esse clima na família não pode existir. Segundo, se você só vai servir para me seguir quando você abandonar pai e mãe. Essa figura, esse carisma, esse monte de obrigações e deveres. Mas tudo isso só vai acabar, volta a existir, quando se acabar com a ideia da família como eterna, universal. Família não é universal, família é individualidade. Família não é eterna, ela dura durante uma encarnação. Família não tem objetivos materiais, mas apenas objetivos espirituais. É exatamente isso. É exatamente isso que todos os mestres ensinou. O Buda diz assim, que não se perda a família, não se perda a filho. Acima do filho está a sua elevação, acima do marido está a sua elevação, acima de tudo está o seu espiritualismo, acima de tudo está o seu ecumenismo, acima de tudo está o seu universalismo. Do casamento? E que tem em cada um origem diferente. Mas não são errados. Paulo nos ensina assim, você não deveria casar, porque aí você vai passar a dar mais importância à sua esposa do que a igreja. Mas é melhor que se case para evitar a tentação. Então o casamento, a formação da família, foi intuído e é desenhado por Deus na ilusão material para prova da tentação, prova do desejo, prova do adultério. O batismo é a apresentação do Espírito encarnado ao seu mundo espiritual. O Espírito é sim encarnado. É obrigatório? Não. Se pode fazer, é bom. Mas, na hora que você se universalizar, você vê como Espírito, na hora que você universalizar, que você vê seu filho como espírito e não mais como ser humano, não há mais necessidade de fazer. Porque antes de apresentar espírito, precisa, você está tarefa de fazer pelo da vida, tem dentro do Deus. Muito mais para você, material.
Então, estou perguntando isso, parece que tem nada a ver com o tema, mas... Está tudo na família. Porque depois do batismo, por exemplo, se inventa essa coisa de madrinha. Vamos ver isso. Encantamento de um novo espírito naquela forma. O encantamento de um novo espírito que é da família, não coxanguinho. Isso. Porque a madrinha é da família. Não faz questão de fazer o batismo. Faz. E ainda chama atenção para os padrinhos. Isso, porque eles estão na forma. Eles fazem parte da ilusão material daquela vida material. Que é uma ilusão? É redundância para a ilusão material e vida material. Depois? Lixo, filha. O lixo que eu estou dizendo porque... Porque é família, essa família tem porque eu sei que precisa. Porque se eu disser, você é da família dele, vai dizer, mas não sou, eu não nasci na mesma casa, não tenho o mesmo nome, não tenho o mesmo sangue. Então se cria toda essa ilusão para dizer, você agora também faz parte da escola dele, e a escola dele faz parte de você. Vocês estão na mesma ilusão material, na mesma escola. É isso. É porque você quer raciocinar como ser humano e aplicar o ensinamento. Não dá. Ou nós aplica o ensinamento ou raciocina como ser humano. Para aplicar o ensinamento, tem que esquecer tudo que o ser humano faz. Mas se você ainda acha que aqui é filho de alguém, você tem que utilizar de ilusões para poder se... Não, pelo contrário, nós estamos em ensinamento, talvez às vezes precisar de batismo. Você faz o batismo. Isso. Então, entendo. Mas na hora, e seu filho? É seu filho? Não. Para você é. Você ainda tem verdade dentro de você que você acabou de dizer para eu me sinto culpada da criação dele. Mas eu já sei que não é assim. Mas veja, isso você sabe, mas ainda não sabe, ainda não está na prática. Tá, então na hora que estiver na prática, aí sim, de nada será possível. Mas para você e para o outro que ainda não está na prática. Então hoje, por exemplo, nós fazemos o batismo e sabe que o batismo, universalmente falando, não é possível, mas é uma lembrança para pai e mãe que é aquele espírito. E é uma informação que não está mais no consciente de que aquela pessoa também faz parte dos karmas da vida dela. E esse é uma pergunta a crisma. E quem é que inventou isso? Isso é da Igreja Católica. O que não é espiritualismo. Na Bíblia tem? Não. Não. Quer que fale? Nada, tudo mais. Não. Ele ainda se faz precisa, porque as pessoas precisam. Porque se na hora que você destruir família, você não precisa de nada disso. Mas antes você tem que destruir família. Conceito de família. Todos os conceitos sobre família. Se pai, mãe, filhos, irmãos, todas essas regras de sociedade, todas essas imposições que você está colocando e ver família como uma coisa transitória, temporária, que dura exatamente o tempo que tem que durar, e na verdade é uma coisa guiada para fujão de pobre. Do seu karma com o karma do seu filho, se você vai ser a mãe, ele vai ser o filho. Podia ser contrário, se o karma dele se fosse diferente do seu diferente, ele seria pai ou você seria filha. Porque na verdade o que dita a função dentro de cada família, de cada encarnação, é o karma de cada um. Na hora que
você entender isso, você arrebenta sua família e você começa a participar de uma outra família, essa eterna, a universal. Aí seu filho não vai valer mais do que o bandido, porque o bandido é seu filho também, é seu irmão universal, é universo igual a você, está dentro de você, como você está dentro dele. Isso que é importante se compreender, porque se nós formos a discutir a coisa material é ilusão criada com alguma finalidade. A ilusão do batismo, por exemplo, é essa que eu disse, de elevar que aquilo é um espírito, não ser humano, e mostrar e apresentar talentos para essa vida que são talentos. Talento no sentido de ser espírito que está dentro daquela família, daquela ilusão para a vida de fora. Isso é ver a família universalmente. O Krishna diz: não se apegue a pai e mãe, não se apegue a esposa, não se apegue a filho. Todos os mestres ensinam você a não se apegar à família, a não criar uma individualidade e criar uma falsa eternidade que carrega e sobrecarrega o espírito de responsabilidade que ele não tem, a pouco de nada. A pouco de você se fazer as coisas por sentimento de obrigação e crescer tão amor. Porque a mãe se sente obrigada a amar o filho. Assim como o filho se sente obrigado a amar a mãe e pai. Amor é muito mais que qualquer ega. Amor é muito mais que qualquer obrigação. Nós temos que aprender isso do amor. Deixa eu fazer uma pergunta que eu vou fazer no domingo lá no Alameda. Algum dia você já viu numa igreja, num centro espírita, num templo evangélico, alguém fazia uma oração a Deus pedindo pelo vivos, pedindo pelos que têm saúde, pedindo pelos que estão felizes? Que acham que eles já cumpriram tudo. Isso é amor? Um amor que privilegia alguém que está em aparente sofrimento? Se eu amar mais um doente que um chão, eu não amo. Eu tenho pena, eu tenho dó, tenho pena. Essa é a diferença. E esse é o amor que tem que ser usado. E esse é o amor que não se encaixa no amor filial, nem no amor maternal. E nem no amor marital. Né? De marido nós vamos falar amanhã não, na terça, né? Que aí, para completar a família, marido, esposa, isso nós vamos falar não. Já aproveita a fala do casamento. Mas não se encaixa nisso. Porque esse amor marital, esse amor filial, esse amor maternal, esse amor paterno, é um amor condicionado, é um amor viciado, é um amor sem causar. Ficou claro então que é família? Ficou claro que a única lei para uma família é a compreensão de que, na verdade, uma família é formada não por um acaso, mas por similitudes de karma. E que se você faz para o seu filho, é o karma dele. E se o seu filho faz para você, é o seu karma.
não é fruto da vida, não é fruto da sociedade, não é fruto do que você fez ou do que ele fez. É fruto exclusivo do karma de cada um. Porque se o seu filho não merecer passar pelo karma que você está merecendo se transformar em azeite, ele é retirado. Vai morar longe, vai fazer outras coisas. Se o filho, por exemplo, não merecer passar por um karma no qual você merece ser azeite, ele é tirado. Não. Ele é tirado. Quando a palma nasceu, aquele eu falei, né? O fio. Naquele tempo do fio, uma entidade, falam que ela era um espírito de personalidade do fio, né? Ela toma cuidado, que ela podia virar, né? Foi isso que aconteceu agora. Foi. Ela virou. Enquanto eu estava aqui naquele trabalho, poderia. O que aconteceu? Escolheu aquele tipo. Ela veio para mexer certas coisas e não mexeu. Outra coisa também que ela falou, que a Paula tem problema de coração. Nunca apareceu, nunca operou. É o que eu disse em Figueira de São Paulo. O câncer nasce na hora que você quer e o tipo da vida. Ele está aqui, quietinho, caladinho, na hora que precisa estar. Porque quando você desenha o corpo, você dá desenho o corpo com câncer. É o que o doutor médico hoje está dizendo que são as predisposições que estão no DNA. Não devia ser. É uma predisposição, ele está aqui dentro, quietinho. Só não é ativado por coisas materiais, mas por coisas espirituais. Ou seja, o caminho que você tem. Então é a mesma coisa da doença do coração. Está lá. Na hora que precisar usar, você vai usar. Se não precisar de ficar, ninguém sabe. Só cada doença você só consegue descobrir que a pessoa tinha na toxa. Não é assim? Então ficou caro para mim. Bem caro. Família é uma união temporária com a finalidade única de, na ilusão material, e mexer o carro. Acabou, família. Toda a atividade, todo o sacramento, toda a beleza, toda a pureza, tudo isso se ouve quando você olha mais de cima, quando você olha a partir do espiritualismo e não do materialismo, quando você olha a partir do ecumenismo e não das leis, da obrigação religiosa ou societária. E quando você vê a partir do universalismo e não do individualismo. Tudo se ouve quando você muda a sua forma de ver o mundo. Isso. E é isso que nós vamos fazer esse ano. Discutir esses termos nessa base. Olhar de cima as coisas. Porque é isso que eu tenho que fazer. Chegar num lugar e dizer, vamos falar sobre família? Para você, o que é família? Para mim, família é isso. Tá bom, família é isso. Agora, isso bate com o ensinamento de Jesus? Não, Jesus não deve se abandonar, bate? Não. Isso bate com o ensinamento do Buda? Não. Isso não bate com o ensinamento de ninguém? Vamos conversar de novo sobre isso. E aí passar essa visão, ou essa definição que nós demos, a definição de
espíritos que se juntam numa ilusão material por tempo determinado, que pode durar a vida inteira ou não, com a única finalidade de vivenciar seus karmas, ou seja, fazer suas provas. Eu tinha um colega que era professor, e ele, não sei se ele era, acho que ele era espírita, e ele jogava cartas, fazia a mão, não sei o que era, jogava burro, não lembro agora, uma coisa desse, não sei, eu fui lá conversar com ele. Tirou a sorte lá pra mim, e ele disse que era para eu ter desencarnado quando criança, e que eu tive uma nova chance. Verdade? Eu posso responder isso na carta? Por quê? Para não poder falar? Não. Porque na deixa nós vamos falar de casamento, marido e mulher. Na carta nós falamos sobre adivinhação do futuro. No caso, adivinhação do passado. Ele não tinha conseguido transmitir para mim. Mas eu não estou dizendo que. E mesmo que ele não tivesse visto, se ele falou, não mentiu. Que era o que você precisava ouvir. Porque tem um episódio, eu era bebê de carrinho, e o carrinho rolou uma escada abaixo e eu quebrei uma das pernas, não sei qual. Eu sempre fiquei pensando, foi essa vez que eu quebrei, eu desencarnar. Se eu batesse a cabeça integral, e eu só quebrei uma perna. Isso, você tinha um ano e pouco. Então eu tenho muita coisa que história direito. Na casa eu limpei perna depois, limpei marca em mim. Nunca conversei com minha mãe, não sei porquê. Eu era bom momento e não sei quem me responde nisso. Na casa eu hoje, todo dia. Piracicaba, 22 de janeiro de 2004, Joaquim. Então vamos hoje. Hoje então nós vamos falar sobre família. A visão espiritualista, ecumênica, universal sobre família. Primeiro vamos te dar a definição, para depois nós começar a debater. Família é uma união temporária de dois espíritos ou mais no mesmo ambiente com finalidade de executar provas de amor para a elevação espiritual. Isso é família. Família não é eterna, porque quando se termina as provas, a encarnação, a vida, a família se quebra, se dissolve. Porque uma família composta por alguns elementos é uma individualidade da família universal. A verdadeira família, a verdadeira união dos espíritos é com o todo, com o universo.
Isso é a primeira coisa. Família só é criada, essa ideia de família só é criada para a vida carnal e para uma vida carnal específica. Ficou claro? Os cargos que as pessoas ocupam na família também são temporários. Duram uma só encarnação. O pai é pai hoje e amanhã pode ser filho, numa outra vida, numa outra encarnação, numa outra família. Ficou claro isso? Então, para nós ver a visão espiritualista, ecumênica e universal sobre família, agora que nós já entendemos o que é família, nós temos que ver quais são as regras, as leis que são impostas para que você tenha uma família. Como eu disse lá atrás, tudo nessa vida, na verdade, não existe, mas é um conjunto de normas e regras que você segue. Lembra disso? Qual é o primeiro critério, a primeira lei que você diz, este é da minha família ou este não é da minha família? Descendência física. É isso? Não. A família universal, ela tem uma descendência espiritual. Vou explicar. Descendência espiritual é livro da vida. Então, se o que é programado como membro da família deverá ser membro da família. Nunca nasce. É o caso, por exemplo, das pessoas dotadas. Quem é dotado, fala direito. Adotado. Isso. Pertence àquela família. Porque já estava no livro da vida. Existe um planejamento de união para fins de vivência de uma vida carnal. Então, tratar como família só aqueles que estariam descendentes de carne, de sangue, é uma visão materialista sobre família. Assim também, e isso usar na terra de vocês, família não precisa morar no mesmo teto. Você pode ter família no universo inteiro. Ficou claro? Que mais? Qual outra verdade com uma família? Não, isso não é verdade. Porque muitas vezes é chuvinho, é primo, porque é filho do outro, tem outro nome. Os familiares têm que se amar entre si. Entende? Mas que amor é esse que se fala familiar? Amor carnal? Amor familiar? O que é um amor familiar? A gente entende como um amor especial. Mas o que é esse amor especial? O amor que você tem com seu pai, sua mãe, pelos seus irmãos, que amor especial é esse? O amor que a gente mencionou que deve ser especial. Isso, mas que amor é esse? É amor. Idolatria?
individualismo? Quando você ama seu irmão nesse amor familiar, nessa coisa de que é meu irmão, é meu sangue, eu tenho que gostar dele, tenho que me dar bem com ele, eu tenho que colocá-lo acima dos outros? Que universalismo é esse? O amor entre os membros da família tem que ser amor universal. É por isso que no livro dos Espíritos, quando se pergunta, Kardec pergunta para os Espíritos, diz que os opositores do Espiritismo diz que o Espiritismo vem para acabar com a família, o Espírito da Verdade responde, não, vem para ampliar a sua família. Foi que Jesus prometeu que quando vigiasse, o Espírito da Verdade viria. Jesus fica muito esses Espíritos, nos seus ensinamentos. E para quem não é Espírito, isso não vai ser valor. Então ele encontra naturalmente na Bíblia. E nós encontramos também na Bíblia, mas para quem é budista, a Bíblia não tem valor. E tem, todos têm o mesmo ensinamento. A Bíblia não fala que tem que família sagrada? Não, o que a Bíblia fala diz assim: primeiro, eu vim para jogar pai contra filho e mãe contra filha. E quando você não abandonar seu pai, quando você não abandonar sua mãe, você não serve para me seguir. A Bíblia diz assim: quem é minha mãe? Não, isso não está na Bíblia, isso é da Igreja Católica. Não, isso não está na Bíblia, a Igreja Católica mudou o mandamento. Que tem a tábua para provar, é isso? Não existe tábua. Mas Deus não passou para Moisés, não escreveu numa tábua? E quem viu, mas essa tábua não existe. Ninguém sabe onde está. No lugar de não faça imagens, eles colocaram pai e mãe. Porque eles adoram imagens. Ficou claro? Então, a família tem que ser universal. E o amor entre os seus membros tem que ser universal. Então a família não pode ter individualismo de jeito algum. O seu irmão não pode ser mais importante no universo do que um bandido. O seu filho não pode ser mais amado ou menos amado do que você ama um liceu. Igualdade, senão não há amor. A lei que diz que a família é sagrada, a lei material, de não ter a possibilidade de mudanças ou agregar pessoas à família para cumprir novas coisas, que é o caso do divórcio. Você se separa, casa com um, ela se separa, casa com o outro, que todos os novos membros entraram com a mesma família. Universalismo. Então esse amor soberano sobre os outros para existir uma família é individualismo. Tem que ser combatido. É bem material, não é bem espiritual. Não é você não amar o seu filho ou você não amar o seu irmão. É você não amá-los acima dos outros. Não é você não ajudar o seu irmão, não ajudar o seu filho, mas não dedicar a ele tempo maior do que a humanidade inteira. Ficou claro? Outra verdade sobre família.
família indissolúvel. Seu pai vai ser seu pai pro resto da vida. Seu pai não é seu pai pro resto da vida. Porque vida não é uma existência banal. A família é dissolvida e pode ser e é dissolvida quando ela não atende mais os propósitos para qual foi criada. Vamos dar um exemplo. Se você tiver na carne para mexer 10 povas naquela família, se você mexeu as 10, para que manter? Vamos criar uma nova união, vamos criar novos relacionamentos para começar a nova forma. Não vamos perder encarnação. Ou então, se você desafaiou, não tem jeito mesmo, não vamos perder tempo juntando mais negativismo, se aprofundando mais no individualismo. Vamos taxar palavras todas e para isso precisa novas uniões, novos relacionamentos. Nós precisamos olhar o mundo sob o aspecto espiritual. A vida material não existe. Ela é apenas uma etapa da vida da real existência do Espírito. A espiritual, a eterna. Então ela tem que ser toda adaptada para a sua felicidade eterna, para a sua felicidade espiritual, para a sua existência espiritual. Não pode ser exida por normas e regras materiais. Ficou claro? Ficou claro? Então vamos começar a falar, e nós não vamos acabar a família hoje, sobre alguns casos dentro da família. Tá certo? Qual o primeiro caso que você quer falar? O que é ser pai de alguém? O pai e a mãe que têm uma função. Eles são instrumentos de Deus para a ilusão material da geração do novo ser. Essa é a primeira função. Um pai e uma mãe são instrumentos de Deus para a ilusão material, ou seja, foi porque eu fiz amor com a minha mulher que nasceu esse filho. Porque eu pus o espermatozoide que fecundou o ovo. Isso é ilusão material. Fala de novo. Então está certo aí. Bom, ficou claro? Essa é a primeira função. A partir daí, pai e mãe têm a função de nutrição material, mas também a função da ilusão de que está nutrindo materialmente. Ele é instrumento para criar a ilusão de que ele é alimento, mas ele é instrumento de Deus para dar a alimentação para aquela criança. Segundo, terceiro, pai e mãe têm a função básica de formar todos os conceitos, ou seja, de escrever os assuntos que serão tratados durante a prova.
colocar? Escrever aqui? Está encarnado ou Aqui. Escreveu Zanchu. Eu já pensei. Foi. Aqui você escreve passando os conceitos. Que ele vai mexer. Você passa conceito de soberba para o seu filho mexer a soberba. Você passa conceito de poder para o seu filho mexer o poder. Você não está escrevendo o tema da prova? Não a pergunta. A pergunta é o acontecimento. Essa é a função do Espírito Pai, irmão. Mas toda regra do pai de ser pai, o pai tem que educar materialmente. Não tem. Ele tem que servir de instrumento para dar a educação que o outro precisa para realizar suas coisas. Se essa educação é faculdade, não é educação faculdade. Se não é, não é. Pai e mãe não são donos de filhos. Eles são instrumentos de Deus para a ilusão da vida material. Minha pai e uma mãe pode ter responsabilidade. Ver lá a personalidade. Podem ser responsabilizados, sim, mas perfeitamente, nem positivo nem negativo. Perfeito. Porque ele é o responsável de passar os conceitos. É o instrumento que Deus usa para, na ilusão material, passar os conceitos que o outro vai ter que mexer. Então eu não tenho culpa da herança de Jesus. Claro que nunca disse. Mas não é. Mas não é. Você criou os conceitos que precisavam ser criados para eles. E a partir então dos 14 anos, os conceitos já foram todos passados e começa a etapa de vencer o conceito. Ninguém altera a personalidade depois dos 14. Só o próprio é que pode alterar sua própria personalidade. Isso aí tudo é tão... Entra um pouco respondendo. Lixo. Que o ser humano é produto da sociedade. E é mesmo. É produto, sim. Mas só que aí você vê negativo. Não, é positivo. Porque agora ele vai poder promover a reforma íntima. Agora ele vai poder se mudar. Veja aqui, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você nasceu para fazer reforma íntima. Mas nada que isso. Vai reformar o que se você já tiver perfeito? Não é o que reformar. É preciso você criar o que vai se mudar. E isso se faz nesse período em que você diz que a criança não tem vontade própria, que é guiado por pai e mãe. É formando os conceitos que ele precisa. Agora, o que se diz por aí? Ser mãe é padecer no paraíso. Ser mãe é amar. Ser mãe é educar o filho. Educar o filho para ser um espírito, para fazer sua reforma íntima. O amor de uma mãe pelo pai e do pai pelo filho não tem conjugal. Acabou o universalismo, a igualdade. Não pode existir isso. Porque o próprio Jesus não teve esse amor. Ele deixou a mãe do lado de fora e continuou falando com os pobres, com os mendigos, com os doentes, com os aleijados,
com os compradores de poço e com as prostitutas, que era quem seguia ele. Se fosse 11, no dia de 11, de sua mãe está lhe sabendo, espere que eu vou atender minha mãe. Mas a missão dele não era para salvar a mãe. Assim como a missão da mãe não é salvar filho. É guiar a personalidade para que ele promova a sua reforma íntima. Se ele não promover, a mãe não tem culpa nenhuma. Só assim porque minha mãe me fez assim, de culpa. Sua mãe me fez assim para que você não fosse assim. Para que você se reformasse. Nesse caso, onde ficam os psicólogos e onde fica o senhor ter me mandado com uma psicóloga porque eu preciso lembrar uma coisa que aconteceu no ano passado. Sim, Jacira. Mas isso contradiz o que você está falando. Se foi tudo para eu vencer, eu tenho que vencer sem lembrar. Fia, que muitas vezes no consciente você esconde de você mesmo. O ideal é você mexer sem lembrar. Mas se você conseguir lembrar e ser mais fácil a vitória, compromisso, é merecimento. Mas se eu passei comigo lá atrás, também era merecimento. Merecia bastante. Isso, e 11 merece lembrar. Talvez chegue. Não vai ser psicólogo. Não vai ser psicóloga. Ela só vai lembrar. Lembrar. De pulsar no seu inconsciente. Vai servir, sim, filha, tem servir de instrumento. Mas quase um ano que eu tenho lá e ela nunca foi por esse caminho. Servir de instrumento a Deus para pulsar na hora que tiver que pulsar. Para pulsar na hora que tiver que pulsar. Servir de instrumento a Deus para pulsar. Mas pulsar para quê? Para que você se reforme. Porque se você não se reformar, não adianta nada pulsar. E voltando ao nosso junto família, essa é a função. Mãe, pai, sociedade, amigo, todos que se relacionam. Formar esse conceito, elevar esse conceito, para que o Espírito promova a sua reforma. Pais que brigam, pais que bebem, tudo isso é para formar conceito dos filhos, junto com o próprio karma deles mesmos. É karma do filho, é karma do pai, então o papai e filho tem karma de gás. Esse tem karma de ser alcoólatra, aquele tem karma de ter um pai alcoólatra, um dos dois. E quando ele acujar o pai, ele não se reforma. E quando o pai brigar com o filho, não se reforma. Essa similitude de karmas que só vai começar a ser entendido quando se destruir a ideia da família eterna. A família não é eterna, é coincidência de karmas. Você está aqui junto com esse, tem os filhos que tem, porque os seus karmas se confundem. Um na necessidade de ser, outro na necessidade de passar. A família não é universal. Você não vai morrer e vai continuar casada com esse. Nem vai morrer e vai continuar sendo mãe dos seus filhos. Você é mãe dos seus filhos nessa encarnação porque houve karmas que se interagem. Está casada com este porque há karmas que se interagem. Mas para isso precisa acabar com a ideia da família e individualidade. Família é a união temporária de seres com o objetivo de criar uma ilusão material para as pobres.
Então, as provas são de todos, não é só de um. Então, no exemplo que você deu, o pai que tem a alcoólatra, ele tem um carro alcoólatra. Diante de se inscrever assim no livro da vida, ele diz calma alcoólatra. Então diz, olha, tem um filho que precisa passar por um carro alcoólatra. Vamos colocar aí como seu filho. Aí chama ele, diga aí, se adapta aos livros da vida toda. Porque senão, filha, é acaso, é sorte. Eu nasci por acaso numa família santa. Eu nasci por azar numa família de alcoólatras, de viciados, numa família desregada. E essa família desregada não lhe deixa ter o amor pelo pai, por exemplo. Aí você sai dessa carne, chega lá, Jesus diz assim, e Deus diz assim, cadê o amor? Ah, desculpa Deus, mas naquela família que você me colocou, eu não podia amar mesmo. Quem vai amar aquilo? Então, dentro do sistema parece estar fora uma mensagem. Eu estou participando desse trabalho, né? A minha visão está bem, está entendendo. Mas eu não estou passando tudo isso que eu tenho aprendido há 4 anos para os meus filhos. O que, cara? Mas será que eu estaria desconfiando uma coisa que eu vim para fazer? Não! Eu saí fora do caminho. Você estaria desculpindo se não tivesse fazendo. Eu não estou fazendo. Está fazendo. Você não está fazendo aqui. Tá? Você não está aqui. Não estou fazendo. Não estou fazendo isso para ele. Fia, você não pode obrigar eles a estar aqui. Se você falar que não vai falar, porque isso não é o que está escrito, você poderia estar fazendo isso. Mas não existe acaso, não existe coincidência. Você está fazendo isso, é isso que você tem que fazer, esse é o seu papel. Você não está falando para ele, esse é o seu papel. Ele não está aqui, é o papel dele. Porque é o papel de cada um, porque é de acordo com os sentimentos de cada um. Não pode acusar o